França critica ataque russo inaceitável a voo de patrulha do Báltico. A França diz que um sistema de defesa aérea russo, o S-400, teve como alvo um voo de patrulha marítima francesa sobre o Mar Báltico esta semana, no que o ministro das Forças Armadas do país, Sébastien Lecornu, chamou de um ato de agressão inaceitável. Uma aeronave francesa, Atlantique 2, patrulhando o espaço aéreo internacional sobre o Báltico como parte de uma missão da OTAN, foi alvo do sistema de controle de fogo do sistema de mísseis terra S-400 na noite de quarta-feira para quinta-feira. De quarta para quinta-feira, disse Lecornu em publicação no X. Essa ação agressiva da Rússia é inaceitável, disse Lecornu. Nossas forças armadas continuaram a agir para defender a liberdade de navegação em espaços aéreos e marítimos internacionais. A OTAN deu início esta semana ao Baltic Sentry, uma missão para proteger a infraestrutura crítica na região após danos a cabos submarinos entre a Estônia e a Finlândia. Em dezembro, o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse na quarta-feira que as ações hostis da Rússia contra membros da aliança estão se acelerando, inclusive por meio de ataques cibernéticos, sabotagem e guerra híbrida. A Rússia foi acusada pelos países bálticos de interferência em larga escala na navegação GPS, criando perturbações para a aviação civil. Alguns analistas militares sugeriram que a Rússia pode intensificar os esforços de sabotagem e guerra híbrida, pois enfrenta perdas e dificuldades crescentes no campo de batalha na Ucrânia. A interferência eletromagnética de aeronaves é generalizada e vai muito além das fronteiras europeias, afetando todos os tipos de tráfego aéreo, e é algo bastante sério, disse o comandante supremo aliado da Europa, general Christophe Cavalli, em uma coletiva de imprensa em Bruxelas na quinta-feira, respondendo a uma pergunta sobre a interferência e direcionamento da aeronave francesa. Ele se recusou a comentar sobre o incidente específico. As interceptações da OTAN de aeronaves militares russas se aproximando do espaço aéreo aliado, a maioria dos quais ocorre sobre o Báltico, foram um pouco alteradas em 2024 em relação ao ano anterior. De acordo com informações do comando aéreo aliado fornecidas ao Defense News, os jatos da OTAN normalmente decolam cerca de 300 vezes por ano em resposta à atividade russa, com base em dados dos últimos 5 anos, exceto por um salto para mais de 500 interceptações em 2022. O patrulheiro marítimo Atlantique 2 da França, aeronave de hélice bimotora especializada em guerra antissubmarina, com equipamentos que incluem um detector de anomalias magnéticas e resistências de voo de 14 horas. A Marinha Francesa tem 22 aeronaves, recebendo a primeira unidade em 1989, com a maior parte da frota sendo modernizada a partir de 2013 até 2025. Suécia revela enxame de drones para ser pareado com tropas terrestres. A Suécia revelou um conjunto de drones aéreos de enxame projetados para equipar unidades terrestres e aéreas das Forças Armadas suecas para aplicações de inteligência e vigilância. O projeto foi anunciado pelo ministro da Defesa da Suécia, Paul Johnson, durante uma coletiva de imprensa aqui em janeiro. Em um vídeo de demonstração compartilhado com o Defense News, uma formação de 10 quadricópteros é vista decolando e retransmitindo imagens de sua trajetória de voo sobre florestas nevadas para operadores de solo. Uma narração sueca explica que as imagens de alta resolução dos drones e as análises baseadas em inteligência artificial permitem que os comandantes tenham insights imediatos e acionáveis para uma tomada de decisão mais rápida. Jargão militar que descreve a vantagem de ter olhos e ouvidos voadores para proteger um perímetro. A iniciativa envolve a participação da empresa aeroespacial sueca SAB, em comparação com as Forças Armadas suecas, a Administração Sueca de Materiais de Defesa e a Agência Sueca de Pesquisa de Defesa. Embora a SAB não forneça os drones, por enquanto ela trabalhou junto com outras agências para projetar um software para seu comando e controle. Os drones individuais no enxame são equipados com diferentes capacidades, como sensores variados, carga útil, capacidade de comunicação. Os enxames são controlados por um único operador que pode atribuir tarefas a um ou mais enxames, por exemplo, por meio de um telefone celular, disse o porta-voz da SAB em uma declaração por e-mail. O representante da SAB acrescentou que a tecnologia de enxame de drones foi desenvolvida em um período muito curto e que outros países da OTAN já expressaram interesse nela. O país escandinavo faz fronteira com o Mar Báltico, onde a OTAN lançou recentemente uma missão patrulha marítima após uma série de incidentes de sabotagem contra infraestrutura subaquática. O interesse em enxame de drones não é novo, pois militares ao redor do mundo examinaram tanto as oportunidades quanto as ameaças que eles apresentam. Em uma publicação recente para o think tank Atlantic Council, sediado nos Estados Unidos, o chefe do Centro de Tecnologia de Defesa ucraniano, Bravel, listou os enxames de drones como uma prioridade máxima para Kiev em 2025. As unidades de drones ucranianos já estão indo além do conceito inicial de um drone. Um operador e buscando fazer a transição para enxame de drones neste ano, ela escreveu:
Um dos principais desafios apresentados pelos enxames é que eles geralmente são compostos de drones relativamente pequenos de curto alcance. O que implica que seu tempo de voo é altamente limitado a cerca de 30 minutos. Submarinos japoneses Tiger Class, os silenciosos Big Wally, são a nova arma secreta que pode frustrar os planos da China e proteger Taiwan em uma missão crucial no Pacífico. Os novos submarinos Tiger Class do Japão, conhecidos como Big Wally, Grande Baleia, representam um salto tecnológico no campo de guerra submarina com maior capacidade furtiva, redução de ruídos e baterias de lixo que permite missões prolongadas. Esses submarinos marcam uma evolução significativa em relação à classe Soryu. Desde 2022, 3 embarcações desse modelo já foram comissionadas, com outras 2 em construção. Essas inovações tornam os Tiger Class mais silenciosos, resistentes e letais, consolidando o Japão como uma força estratégica no Pacífico. O principal objetivo dessas embarcações é reforçar a dissuasão frente ao crescimento rápido da marinha chinesa, que já supera a dos Estados Unidos em tamanho. A tecnologia por trás dos Tiger Class é fruto de mais de uma década de pesquisa. Entre as inovações estão novos designs de hélice e do casco, que reduz a geração de ruídos e aumenta a resistência a impactos. Um sistema de piso com mecanismo de amortecimento foi integrado ao interior do submarino para minimizar vibrações que poderiam ser detectadas por sensores inimigos. Outra grande evolução é o sistema de geração de energia por snorkel, que opera de forma mais silenciosa e eficiente, aumentando a sobrevivência e a funcionalidade da embarcação. Além disso, o uso de baterias de lítio proporciona missões submersas mais longas e reduz a dependência dos sistemas de isoelétrico tradicionais. Essas características fazem do Tiger Class uma embarcação mais preparada para missões de reconhecimento clandestino e ataques furtivos, especialmente em áreas de intenso monitoramento como as proximidades de Taiwan. A expansão da frota submarina japonesa em colaboração com os Estados Unidos é um pilar central na defesa de Taiwan. A aliança tem como objetivo criar uma superioridade submarina que contrabalance a crescente ameaça naval chinesa, incluindo os avançados submarinos Jin Class e sua frota de superfície, os Tiger Class, quando operando ao lado dos submarinos americanos, Virgin Class podem oferecer uma vantagem estratégica. A capacidade de realizar missões de reconhecimento e ataque surpresa contra navios submarinos chineses pode dificultar qualquer tentativa de invasão anfíbia por parte da China, protegendo o estreito de Taiwan e áreas adjacentes. A superioridade submarina é ainda mais importante diante da dificuldade de manter o controle aéreo de superfície de uma região tão disputada. Submarinos, ao contrário de navios e aeronaves, são praticamente invisíveis a radares e satélites, tornando-se ferramentas cruciais em cenários de conflito. Os Tiger Class não apenas incorporam tecnologias existentes, mas também trazem inovações pensadas para as necessidades futuras da guerra moderna. O sistema de propulsão foi projetado para suportar sistemas eletrônicos avançados necessários para operar sensores de alta precisão e sistemas de arma de última geração. Além disso, a estrutura interna do submarino foi utilizada para melhorar a segurança da tripulação, com mecanismos que reduzem o impacto de explosões externas. Esses avanços aumentam a confiabilidade das embarcações em cenário de combate real. Esses investimentos tecnológicos colocam o Japão em uma posição de destaque no campo de guerra submarina, mesmo diante do desafio de enfrentar a crescente frota chinesa, que já conta com dezenas de submarinos e navios de guerra modernos. Combinados com os submarinos Virgin Class dos Estados Unidos, os Tiger Class representam um avanço significativo na capacidade de dissuasão do eixo Japão-Estados Unidos. A possibilidade de operar em conjunto amplia o alcance das missões, garantindo que áreas estratégicas como o Mar Sul da China sejam monitoradas e defendidas. O potencial de destruição de forças inimigas a partir do subsolo do oceano é um trunfo crucial. Os submarinos podem atingir alvos de forma furtiva, neutralizando ameaças que se tenham a chance de reagir. Isso pode ser um fator decisivo para conter possíveis avanços chineses na região. A rápida modernização da frota submarina japonesa envia uma mensagem clara: o Japão está disposto a investir no futuro de sua defesa, reforçando a aliança e preparando para cenários cada vez mais desafiadores no Pacífico.
Ex-coronel do exército dos Estados Unidos revela como o Ocidente ganha dinheiro ajudando a Ucrânia. Relatos indicam que o treinamento das tropas ucranianas por instrutores da OTAN é eficaz e não ajuda as forças de Kiev a ganharem capacidade de combate relevantes. Na verdade, esses programas de treinamento não são completamente inúteis, eles ajudam as empresas ocidentais a ganhar dinheiro sob o pretexto de ajudar a Ucrânia. Relatou E.A. Rasmussen, tenente-coronel aposentado do exército dos Estados Unidos e consultor internacional. O dinheiro alocado pelos países ocidentais à Ucrânia é canalizado para empresas de treinamento dos Estados Unidos, da NATO e para os fabricantes de armas da OTAN. E tenho certeza que uma certa quantidade de dinheiro está indo para indivíduos ou outras organizações também, sugere Rasmussen. Com falta de dinheiro para pagar a ajuda da OTAN e a assistência de treinamento, a Ucrânia aparentemente acabará cedendo seus territórios ao Ocidente para compensar as dívidas contraídas. Segundo o tenente-coronel, toda a ajuda militar ocidental à Ucrânia é essencialmente um esquema de lavagem de dinheiro. Além disso, não só uma certa porcentagem do dinheiro que vai para a Ucrânia é cortada no topo, mas até 30% das armas enviadas para lá acabam no mercado negro. Ucrânia se torna colônia britânica ao assinar acordo de parceria de 100 anos, diz especialista. Ao assinar um acordo de parceria de 100 anos com a Inglaterra, a Ucrânia concorda em se tornar uma colônia, disse o especialista político da Crimeia, Vladimir Dzarhala. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, chegou a Kiev na quinta-feira, 16 de 1 de 2025, onde assinou com o atual líder ucraniano Vladimir Zelensky um acordo de parceria de 100 anos, entre a Ucrânia e a Inglaterra. A nova parceria envolverá o aprofundamento das relações nas áreas de defesa, ciência, tecnologia, saúde, agricultura, espaço e veículos não tripulados. Parece que a sátira se torna um roteiro para a realidade. A fraca Ucrânia concorda em se tornar uma colônia da Inglaterra. Isso é o que resulta desse acordo, disse Dzarhala. Entretanto, o especialista está certo de que o acordo não vai sobreviver muito, pois será cancelado em breve pelos nossos povos. De acordo com ele, o acordo assinado foi elaborado mais para desviar a atenção dos problemas dentro da Inglaterra. Além disso, como Dzarhala observa, o acordo é uma tentativa de jogar seu próprio jogo diferente dos americanos. Durante o encontro, a quinta-feira, Starmer também disse que Londres vai desempenhar um papel pleno em qualquer negociação de paz sobre a Ucrânia, inclusive com o envio de tropas britânicas para manter a paz. Zelensky, por sua vez, revelou que o acordo tem uma parte secreta. Rostec, velocidade operacional do sistema Tornado-S, tira as chances de adversário recuperar os sentidos. A velocidade operacional do sistema de lançamento múltiplo de foguetes Tornado-S não dá ao adversário a oportunidade de recobrar-se, informa a corporação estatal russa Rostec em seu canal no Telegram. Destaca-se que o referido sistema utilizado na zona de operação militar especial na Ucrânia pode cobrir uma área equivalente a 12 campos de futebol. Rostec acrescenta que a eficácia de Tornado-S se deve à navegação independente de longo alcance e alta precisão do sistema. A equipe de operadores praticamente não sai do veículo, não vai para a área aberta e tem capacidade de agir muito rapidamente, diz a publicação da corporação. Anteriormente, o Ministério da Defesa da Rússia informou que os sistemas Tornado-S usam projéteis de alta precisão. Tais foguetes guiados de calibre 300 mm são particularmente capazes de atingir alvos a mais de 100 km de distância em terreno aberto. Os alvos incluem veículos blindados postos em profundidade, veículos de comando e pessoal, baterias de defesa antiaérea, abrigos subterrâneos, entre outros. Novo acordo entre Rússia e Irã impulsionará a cooperação entre países, inclusive a nuclear, diz Putin. O presidente russo Vladimir Putin está realizando hoje, 17 de 1 de 2025, um encontro com o presidente iraniano Masoud Pezeshkian em Moscou. O presidente Putin afirmou que a visita de seu homólogo iraniano é de particular importância, pois é planejado assinar um grande acordo de parceria estratégica. Isso, o acordo dará a oportunidade de dar um impulso adicional a praticamente todas as áreas de nossa cooperação. Tenho certeza de que isso também contribuirá para o desenvolvimento das relações comerciais e econômicas, diz Putin. A Rússia e o Irã continuam a implementar projetos conjuntos, inclusive em energia nuclear, e há outros possíveis projetos no setor de energia, ressaltou o presidente russo. A construção da usina nuclear de
Bushehr, no Irã, é considerado o maior projeto conjunto entre os dois países. A primeira unidade geradora da usina nuclear, concluída com a participação da Rússia, foi conectada ao Sistema Nacional de Energia do Irã em setembro de 2011. Em novembro de 2019, foi iniciada a construção da segunda unidade geradora. O projeto de construção da segunda e terceira unidade foi planejado para 10 anos. Moscou fornece a Teherã o combustível nuclear necessário para a operação do reator da primeira unidade. Pezeshkian, por sua vez, informou Putin que antes do encontro conversou com o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, que havia sublinhado a importância de desenvolver as relações russo-iranianas. Nosso líder supremo e todos nós vemos as coisas da seguinte maneira: todos os problemas regionais devem ser resolvidos somente por meio de acordos entre os países da região. A presença de forças extra-regionais em nossa região só pode agravar, desestabilizar a situação, disse o presidente iraniano. Pezeshkian enfatizou que o Irã está satisfeito por cooperar com a Rússia em questões bilaterais e com a cooperação na área internacional. Massoud Pezeshkian destacou que a Rússia é um país irmão e amigo do Irã e as relações russo-iranianas são estrategicamente importantes e abrangentes. Ele pessoalmente fez todo o possível para eliminar todos os obstáculos no fechamento do acordo sobre parceria com a Rússia. O exército da Itália investe em poderoso sistema de defesa antiaérea Skynex equipado com radar 3D e canhão de 35 mm e a nova arma contra drones e mísseis. O exército da Itália acaba de dar um salto estratégico na defesa nacional ao investir no avançado sistema antiaéreo Skynex, projetado para enfrentar ameaças aéreas modernas como drones e mísseis de cruzeiro desenvolvido pela Rheinmetall. Esse sistema combina a tecnologia de ponta com radar 3D e um poderoso canhão de 35 mm para garantir precisão e eficácia em curto alcance e baixa altitude. A aquisição reflete o compromisso do país em proteger suas tropas e infraestruturas críticas no território nacional e em missões internacionais. Com um investimento inicial de 73 milhões de euros e potencial de expansão para 277 milhões, o Skynex simboliza um marco na modernização das Forças Armadas italianas. Sua modularidade e capacidade de integração tecnológica consolidam a Itália como referência de segurança e inovação. Projetado com foco na proteção de infraestruturas críticas e operações militares, o Skynex é um sistema modular que combina tecnologia e eficiência. No centro de suas operações está o canhão de 35 mm capaz de disparar até 1.000 tiros por minuto com alcance máximo de 3.500 metros. Essa arma é complementada com munição programável projetada para neutralizar até os menores alvos, como drones improvisados que frequentemente escapam dos sistemas convencionais baseados em mísseis. Um dos grandes diferenciais do Skynex é seu radar de busca 3D, que oferece uma visão tridimensional do campo de batalha, com capacidade de detectar ameaça à distância entre 20 e 50 km, dependendo da assinatura do alvo. O radar é essencial para rastrear e identificar aeronaves, drones e até foguetes de baixa altitude. Essa tecnologia avançada fortalece a defesa nacional da Itália e garante maior segurança em missões internacionais, onde tropas italianas enfrentam cenários desafiadores. Além disso, a modularidade do sistema permite a integração com diferentes sensores e complementos, como o sistema de mísseis Skynet. Esses mísseis possuem alcance de até 10 km e são comandados pelo sistema de gerenciamento do campo de batalha Skynex, ampliando ainda mais sua eficácia e agilidade operacional. O Skynex se destaca por sua eficácia, por sua eficiência em combate e pela flexibilidade e modularidade oferecidas aos seus usuários. Uma característica importante do sistema é sua capacidade de operar com diferentes unidades e sensores, atendendo a uma ampla gama de necessidades. A configuração básica do Skynex inclui o radar rotativo 3D e uma unidade de gerenciamento Skymaster, responsáveis por controlar os canhões 35 mm e os mísseis Skynet. Essa integração garante uma resposta rápida e precisa contra múltiplas ameaças, sejam drones, mísseis de cruzeiro ou até foguetes. Além disso, a possibilidade de incluir radares AESA, considerados os mais modernos no mercado, eleva o nível de sofisticação do sistema. Esses radares são capazes de detectar alvos com baixa assinatura à distância até 30 km, oferecendo a proteção robusta mesmo em cenários de interferência eletrônica. Isso é particularmente relevante em situações de ataque envolvendo enxame de drones, que tem se tornado uma preocupação crescente em conflitos modernos. Outro aspecto que merece destaque é a mobilidade do Skynex montado com um caminhão, sobre um caminhão 6x6. Essa característica permite que o sistema seja facilmente deslocado para diferentes locais de estratégia, ampliando sua eficácia tanto na proteção das áreas urbanas quanto em operações em regiões remotas. Com essa versatilidade, o Skynex se posiciona como uma solução completa para a defesa das infraestruturas militares e civis, além de oferecer suporte essencial às tropas italianas em missões no exterior.
A decisão da Itália de investir no Skynet reflete uma estratégia clara de fortalecimento de suas capacidades defensivas e modernização de suas forças armadas em um cenário global de crescentes ameaças. A aquisição de tecnologia de ponta é crucial para garantir a segurança do território nacional e a proteção de tropas em missões internacionais. Além disso, o contrato com a Rheinmetall demonstra o compromisso da Itália em estabelecer parcerias estratégicas com líderes globais do setor de defesa. A primeira entrega do sistema, prevista para 2026, marca o início de uma nova era para a defesa italiana, com investimento inicial de 73 milhões de euros. O país adquire um sistema de defesa aérea altamente eficaz e abre caminho para futuras expansões, como a opção de compra de mais 3 sistemas, elevando o valor total do contrato de 277 milhões. Esses recursos garantem que a Itália estará preparada para enfrentar os desafios do futuro, fortalecendo sua posição no cenário internacional como um país comprometido com a segurança e a inovação tecnológica. A aquisição do Skynet é apenas uma parte de um plano maior que inclui outras compras estratégicas, como até 1.000 blindados da Rheinmetall divididos entre unidades da família KF-41 e uma possível variante do tanque KF-51 Panther. Esses investimentos refletem o compromisso contínuo da Itália em modernizar suas forças armadas e aumentar sua capacidade de resposta em conflitos modernos. Como será o futuro da Força Aérea dos Estados Unidos até 2050? Pergunta. Com dificuldades orçamentárias, suspensão do programa NIGAD, momento crucial do combate aéreo em resposta à evolução das forças rivais. Nos dias que antecedem a transição da administração em Washington, a Força Aérea dos Estados Unidos enfrenta um momento crucial. Primeiramente, a instituição, apesar de suas dificuldades orçamentárias que resultaram na suspensão do programa NGAD, apresentou ao Congresso um relatório altamente significativo sobre como a guerra aérea deve evoluir até 2050. A análise dessa evolução se torna vital para compreender as transformações que podem ocorrer no combate aéreo. O relatório prevê que até 2050 os avanços nos mísseis antiaéreos possibilitarão um alcance de 1.500 km. Essa nova realidade unirá uma vasta rede de satélites e drones, criando uma teia letal em todo o espaço aéreo, tanto de inimigos quanto de aliados. Isso limitará as operações de um grande número de aeronaves, incluindo aeronaves de apoio, aviões, tanques e outros AWACS. Dessa forma, a aquisição de superioridade aérea, tanto em termos ofensivos quanto defensivos, se tornará um grande desafio. O cenário predito pela Força Aérea dos Estados Unidos em 2050 será drasticamente diferente daquele que prevalece desde a Segunda Guerra Mundial. Portanto, o poder aéreo se tornará fundamental no equilíbrio de poder militar em terra e no mar. A USAF, no entanto, não considera o fim do poder aéreo. Em vez disso, antecipa uma transformação que permitirá que as forças aéreas realizem seus papéis de uma maneira mais avançada e crucial nos próximos anos. Os novos caças terão que ter grandes bunkers de munições para transportar mísseis de longo alcance. Operarão em conjunto com drones de combate que realizarão com reconhecimento, defesa e ataque. Para sobreviver, os caças devem incorporar plenamente as características da quinta geração e evoluir com os drones de combate que ultrapassam a sexta geração. As aeronaves de quinta geração, como G-20, como J-20, F-35, Su-57 e J-35, junto com as da 4.5 geração, como Rafale, Gripen, Typhoon e F-15 Ace, deverão incorporar nos próximos anos as capacidades inovadoras sem necessidade de diferenciação de geração. A transformação significativa dos dispositivos de nova geração será marcada pela integração na Kill-WIB, uma rede destinada à detecção e acompanhamento de alvos aéreos, navais e terrestres inimigos. Essa rede funcionará através de uma combinação de recursos aéreos e especiais conectados, permitindo um nível de eficiência sem precedentes. Com isso, as operações da Força Aérea dos Estados Unidos poderão ser mais precisas e impactantes do que nunca. O futuro da Força Aérea Americana se apresenta não apenas como desafio, mas também como uma oportunidade empolgante e transformadora para redefinir o combate aéreo até 2050. Com um cenário em constante evolução e necessidade de se adaptar às novas ameaças e tecnologias, a Força Aérea dos Estados Unidos tem a chance de inovar e estabelecer novos padrões de excelência nas operações aéreas, garantindo a segurança e a superioridade do espaço aéreo global.
Analista: deserção de soldados ucranianos em campos militares no Ocidente surpreende aliados de Kiev. Deserção das brigadas ucranianas treinadas no Ocidente surpreendeu os aliados de Kiev. Os ucranianos comuns fogem devido à falta de perspectivas ao envio para a frente de batalha, disse Andrei Klintsevic, chefe do Centro de Estudo de Conflitos Militares e Políticos. Uma surpresa muito forte para os especialistas ocidentais. Os especialistas que tratam disso é a relutância dos ucranianos comuns para combater. A relutância em ir para a frente, entendendo que isso não tem perspectivas, não se estende para que o mais importante, como regra, isso sempre termine em morte. Porque a atitude para com as pessoas é muito desdenhosa na Ucrânia. Por isso, eles, ucranianos, é claro, estando no exterior em um campo militar, mesmo sendo de segurança, não é protegido como uma prisão, e quando há qualquer oportunidade conveniente, tentam fugir, ficar no país como refugiados, observa o interlocutor da agência. Segundo o especialista político ucraniano Vladimir Zelensky, os patrocinadores tentam enviar novas unidades para a frente o mais rápido possível. Por causa disso, as unidades não passam pelo treinamento adequado. Klintsevic observa que os patrocinadores de Kiev têm objetivos diferentes. Após a chegada da nova administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, alguns deles, incluindo os próprios Estados Unidos, podem reduzir a sua ajuda para Kiev. Enquanto a Europa, países como a Inglaterra estão interessados em continuar o conflito na Ucrânia, acredita ele. Estados Unidos financiaram discretamente a indústria de drones na Ucrânia, revela a mídia. A administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, investiu secretamente na produção de veículos aéreos não tripulados na Ucrânia, diz o jornal The New York Times, com referência a um documento desclassificado. A assistência dos Estados Unidos, que, ao contrário de outras entregas de armas e alocação de fundos, não foi relatada, envolveu o financiamento de fabricantes de drones ucranianos, a ajuda na compra de peças e o envio de oficiais de inteligência dos Estados Unidos à Ucrânia para ajudar a desenvolver o programa de drones. Eles, os americanos, fizeram grandes investimentos que ajudaram a Ucrânia a expandir sua produção de drones enquanto lutava contra o maior e mais bem equipado exército da Rússia, disseram autoridades norte-americanas ao jornal na quinta-feira, 17 de 1 de 2025. O jornal diz que Washington ajudou a Ucrânia a desenvolver drones de última geração e métodos de guerra revolucionários, além de enviar um pacote de 1,5 bilhão para apoiar a produção de drones no final de setembro de 2024. Vimos como os drones estavam se tornando cada vez mais essenciais para a luta na Ucrânia e serão essenciais para todas as lutas futuras, disse o conselheiro de segurança nacional do presidente dos Estados Unidos, Jack Sullivan, citado pelo artigo. Ele ressaltou o impacto estratégico no conflito armado feito pelas autoridades estadunidenses. Sullivan especificou que Washington começou a ajudar Kiev nessa área no outono de 2022, quando as limitações às capacidades convencionais da Ucrânia se tornaram evidentes, e continuou os investimentos preparando as tropas ucranianas para uma contraofensiva em grande escala em 2023, que posteriormente fracassou e não trouxe resultados. Expansão do BRICS. Nigéria vira país parceiro do grupo, anuncia a presidência brasileira. Em meio à presença brasileira do grupo, mais uma adesão foi oficializada nesta sexta-feira, 17 de 1 de 2025, da Nigéria, a segunda maior economia e país mais populoso da África. O Ministério das Relações Exteriores oficializou a entrada da Nigéria como país parceiro do BRICS, categoria criada no ano passado durante a cúpula da Rússia para permitir a expansão do grupo. No exercício de sua presidência pro-tempore no BRICS, o governo brasileiro anuncia hoje, sexta, 17 de 1 de 2025, o ingresso formal da Nigéria como país parceiro do agrupamento. O governo brasileiro saúda a decisão do governo nigeriano, informou a pasta. Com isso, a Nigéria se torna o nono país parceiro do BRICS, categoria que também inclui Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Tailândia, Uganda e Uzbequistão. Sendo a sexta maior população do mundo e a primeira do continente africano, além de uma das maiores economias da África, a Nigéria possui interesses convergentes com os demais membros do agrupamento.
atuando ativamente no fortalecimento da cooperação do Sul Global e na reforma da governança global. Temas prioritários para a atual presidência brasileira, acrescentou o Itamaraty. Também neste mês, o Brasil anunciou o ingresso formal da Indonésia como membro do BRICS. O governo brasileiro saúda o governo indonésio por seu ingresso no BRICS. Detentora da maior população e da maior economia do Sudeste Asiático, a Indonésia partilha com os demais membros do grupo e apoia a reforma das instituições de governança global e contribui positivamente para o aprofundamento da cooperação do Sul Global, temas prioritários para a presença brasileira do BRICS, que tem como lema fortalecendo a cooperação do Sul Global para uma governança mais inclusiva e sustentável, afirmou Itamaraty na data. Com a expansão do BRICS, o grupo ganha ainda mais força econômica, reconhecido por diversos parceiros internacionais, reafirmando um protagonismo no avanço da criação de um mundo multipolar. O BRICS é uma associação interestatal criada em 2006 pelo Brasil, Rússia, Índia e China, formando o nome da organização a partir das primeiras letras dos países, com a adesão da África do Sul em 2010. O ano de 2024 começou com a entrada de novos membros na associação: Egito, Etiópia, Irã, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Em 2025, a presidência temporária do BRICS passou da Rússia para o Brasil. Exigência de Trump para aumentar gastos com defesa para 5% do PIB para 5% dos países da OTAN é inviável. O tema dos gastos com defesa não é novo para Trump. Conforme o presidente eleito, quando ele chegou ao poder no primeiro mandato, 21 dos 28 países da OTAN não cumpriam as suas obrigações de gastar 2% do PIB com defesa. Nota-se que até mesmo em 2022, quando os gastos com defesa e o exército aumentaram, nem todos conseguiram alocar a quantia para a defesa. Segundo os dados da OTAN, apenas 23 países do bloco ultrapassaram o limiar em 2024. Por exemplo, o Canadá, a Itália e a Espanha se acostumaram a não pagar suficientemente. Então, Madrid gasta apenas 1,28% do PIB com defesa. Não é difícil entender por que Trump não gosta dessa situação. Embora o tamanho da economia de todos os parceiros do bloco seja igual ao tamanho da economia norte-americana, os Estados Unidos gastam 2 vezes mais do que todos os outros membros da aliança juntos. De acordo com Trump, durante seu primeiro mandato, ele conseguiu levantar mais de 680 bilhões dos aliados. No entanto, agora ele tem metas mais ambiciosas. Na Europa, as afirmações de Trump foram interpretadas de forma negativa porque os analistas perguntados pela agência Reuters elaboraram que não é possível atingir tal patamar de gastos, mesmo que a Europa continue com essa taxa de crescimento extraordinário de 10% nos termos reais. Ainda levaria mais de 10 anos para atingir pelo menos 3% do PIB. Elabora a agência, citando Fenella McGearty, especialista em economia de defesa do Centro Analítico do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos. É notável que nenhum membro da aliança agora excede o limite de 5% mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que usufruíram no ano passado de um orçamento de defesa recorde de 886 bilhões, gastam apenas 3,38% do seu PIB, pois Trump teria que gastar mais dinheiro norte-americano, quase o dobro. Nesse caso, o Pentágono teria mais de $1 trilhão anualmente. Na Itália, os oficiais se preparam para gastar mais com defesa do que antes. Parece que haverá uma mudança. Não acho que será de 5% do PIB, que seria impossível para quase todas as nações no mundo hoje. Porém, seria não 2%. O que agora estamos tentando atingir seria mais, disse a Reuters o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto. Anteriormente, o jornal Financial Times escreveu que Trump pretende exigir que os aliados paguem mais. O mesmo artigo dizia que o limite superior às exigências seria de 5%, mas que o novo governo estaria pronto para um compromisso de 3,5% do PIB com defesa.